tá joia? Peço desculpas a vocês pela falta da semana passada, né? Por motivos particulares que alguns de vocês já sabem, eu não pude dar a aula, né? Por algumas exigências aí, que não cabe falar aqui agora. Então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo hoje. Antes da gente começar a aula, um aviso, tá? Nós temos que marcar o nosso teste, tá joia? O nosso teste será marcado para o dia... para o dia 8, para o dia 8 de setembro, tá? Eu vou colocar aqui a data. Dia 8 de setembro. Teste de Filosofia. Peraí, deixa eu só aceitar aqui a galera. Teste de Filosofia. Não é terça, não? Olhei errado? Deixa eu olhar aqui de novo. Dia 8. Não é que eu olhei errado? Não, dia 8 é terça. 8 de setembro, terça-feira. É terça-feira. Teste de Filosofia. Dia 8 de setembro. Valor 20 pontos, como sempre, tá? Matéria. Os sofistas, tá? Tá aí, ó. Teste de Filosofia, dia 8 de setembro, valor 20 pontos. Matéria, os sofistas, tá? Então, por favor, anotem. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, prestem muita atenção no que eu vou falar, tá joia? Primeira coisa, no dia do teste não tem aula, tá? É uma nova regra agora do interativo, os testes serão realizados no horário da aula. No entanto, obviamente, às vezes não dá tempo, e aí, por vezes, o aluno pode fazer depois, porque o teste fica até o final do mesmo dia. Então, no dia 8, no horário da aula, o teste será disponibilizado e ele ficará no ar até o final daquele dia, até o final do dia 8 de setembro. Você tem o tempo válido. O Interativo escolheu essa estratégia por um motivo muito simples. Muitos alunos estavam deixando de assistir aulas para poder fazer o teste, né? Esse novo método interativo ele é necessário, eu entendi isso de maneira muito clara, né? No entanto, infelizmente, a gente acaba perdendo uma aula em nome do teste, né? Só que não tem saída, a gente tem que fazer dessa forma e eu entendo a posição do interativo, obviamente, tá joia? Semana que vem, eu vou responder sua pergunta, tá, Rafael? Semana que vem, a aula será sobre Sócrates, tá? Só que a gente vai fazer uma introdução à filosofia de Sócrates semana que vem. Só que Sócrates não vai cair no teste. Como eu bem escrevi aí, apenas os sofistas formarão a matéria do teste. Vai cair apenas sobre os sofistas. Então, aquilo que trabalharmos semana que vem, que é a introdução a Sócrates, obviamente só vai cair na prova. Joia? Junto com as outras aulas sobre Sócrates, que porventura nós vamos ter antes da prova. Tá? Então, esse é um dado. Semana que vem tem aula normal, a aula será sobre Sócrates, no entanto, Sócrates não cairá no teste do dia 8, que cairá apenas os sofistas, tá? Sobre a pergunta da Rafaela, você poderia dar uma leve revisão sobre a aula gravada? Então, Rafaela, todo início de aula, não sei se você já percebeu, eu faço uma retomada, né, das aulas anteriores para a gente fazer uma ponte interessante como introdução daquela aula que está sendo dada. Então, naturalmente, em todas as aulas há uma revisão, né? Naturalmente, eu já faço isso. Infelizmente, nós não podemos tirar uma aula para dar uma revisão geral. Ó, isso aí não tem como fazer, cara, por conta da falta de tempo. Tá joia? No entanto, Rafaela Lobo, amanhã, talvez hoje, mas mais tardar amanhã, vai ser disponibilizado para vocês uma folhinha resumo daquilo que nós vimos nos sofistas. Eu creio que pode funcionar como uma revisão da aula. Então, Rafaela Lobo, uma estratégia que eu passo para vocês é a seguinte, uma estratégia que funciona sempre. É você pegar essa folhinha, tá, que eu vou colocar lá no nosso mural, olhar os principais conceitos que nós trabalhamos nessas 3 aulas sobre os sofistas e tentar lembrar das aulas. Não lembrando das aulas, recorrer à gravação das aulas, colocando a explicação das aulas no YouTube na velocidade 2, na velocidade 1,75, para você ganhar tempo, para pelo menos você retomar a memória das aulas. Entende?
Então, o primeiro passo é pegar essa folhinha, ler lá os principais conceitos e falar, cara, eu consegui lembrar de todas as 3 aulas. Eu não consegui. Aí você bota as aulas e aí adiantaria as aulas, entende? Aí daria para você fazer isso. Infelizmente, nós não podemos dar uma revisão geral em uma aula. Senão a gente vai perder outra aula, percebe? Perder, entre aspas, é óbvio, mas perderíamos de alguma forma matéria nova. Tá ok, Rafaela? Então, eu vou passar uma folhinha. Não, ainda não passei, tá? Eu vou passar hoje, mais tardar amanhã, ok? Lá na nossa plataforma, no nosso mural, tá? Fique tranquilo, tá joia? Então é isso, galera. Vamos iniciar então a nossa aula para a gente não perder mais tempo, tá? Não, sim, é isso aí. É verdade, Rafaela, mas fique tranquila. Siga essas dicas que eu dei. Olhou a folhinha e tentou lembrar das 3 aulas. Não lembrou das 3 aulas, recorre às aulas. Na gravação das aulas do YouTube, acelere as aulas, você ganha tempo, bota 1,75. Entende? Vai no ponto específico onde você não lembra. Entendeu? A vantagem das aulas virtuais é que ela está sempre gravada. Joia? Não dá para recorrer e temos 2 semanas até o teste. Show de bola? Então, dito isso, podemos iniciar a nossa aula de hoje, tá joia? Olha só, até agora, nós vimos que os grandes pensadores que dominam a Grécia Antiga, ali por volta do século V a.C., são os sofistas, né? E aí nós vimos várias coisas já sobre os sofistas, coisas muito importantes, que inclusive na última aula, não sei se vocês se recordam, né? A galera estava querendo, de todos os modos, né, fazer perguntas que estavam para além do limite da aula. E perguntas essas que a gente vai dar continuidade hoje. Mas o que nós vimos até agora? Nós vimos primeiro que os sofistas, eles se aproveitaram de um momento político da Grécia, no qual a democracia estava no auge, e nessa democracia, né, os gregos, de alguma forma, eles decidiam politicamente o futuro de Atenas através de debates na ágora. Não é isso? Então, o que acontece? Esses debates na ágora eram fortalecidos pelo momento democrático que a Grécia, né, permitia. Então, os sofistas foram pensadores que perceberam nisso uma grande oportunidade. Eles perceberam o seguinte, cara, se a gente se especializar em argumentações, nós vamos ter poder político, porque nós vamos argumentar e defender as nossas ideias melhor do que os outros. Então, os sofistas, num primeiro momento, eles se aproveitam de um momento histórico grego, que é o momento da democracia, percebe? Uma outra coisa que nós vimos é que os sofistas, além disso, eles também se transformaram em grandes mestres de retórica e oratória. Então, eles ensinavam técnicas de argumentação também para os adolescentes, para os jovens da época, para que os jovens da época também tivessem, né, uma força, um poder argumentativo voltado ali para os benefícios da vida política. Então, os sofistas, de algum modo, eles tinham poder político, porque argumentavam muito bem, e tinham poder econômico, porque ganhavam dinheiro com essas aulas. Ao se transformarem em mestres de retórica e oratória, eles cobravam pelos ensinamentos. Eles também ganharam muito dinheiro. Percebe? Então, os sofistas dominaram o cenário intelectual da época. Por isso que o nome deles é traçado pela palavra sofista, que significa sábio. Então, eles eram sábios da época. Eles tinham muito respeito, muito respaldo dos gregos, né? Depois disso, nós vimos que para que os gregos continuassem, né, a exercer esse poder, tanto político quanto econômico, eles criaram uma pseudo-filosofia, uma falsa filosofia. Criaram, por assim dizer, uma ideologia que partia da seguinte premissa, tá? Estou fazendo aqui a revisão das aulas anteriores, que partia da premissa que a verdade não existia, ou que toda a verdade é relativa, que acaba dando a mesma coisa. No qual eles diziam o seguinte, olha, a verdade não existe, e tudo aquilo que nós chamamos de conhecimento, no fundo, foi algo criado por algum ser humano na história, e que esse ser humano defendeu tão bem seu ponto de vista, que nós acreditamos nesse ponto de vista até hoje. E aí a gente acha que esse ponto de vista é uma verdade, quando no fundo, foi apenas algo criado por alguém e que foi defendido muito bem por um argumento. Perceberam a questão? Então, os sofistas, eles partiam do princípio de que todo conhecimento, na verdade, era uma convenção produzida por um convencimento através de um argumento qualificado,
de um argumento que tem alto poder de persuasão, né? Então, tudo isso nós vimos. Tudo isso nós vimos, né? E debatemos aqui na última aula, por exemplo, essa questão da verdade. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos analisar o pensamento dos dois maiores representantes do pensamento sofista. Os dois maiores representantes do pensamento sofistas. Quem são eles? São Protágoras e Górgias. Então, olha só, cara, você tem que memorizar esses nomes. Não é Pitágoras. Pitágoras era um pré-socrático, um filósofo autêntico. Protágoras e Górgias. Quem são esses dois? São os dois maiores sofistas da história. São aqueles que implementaram a base do pensamento sofista. Então, se você quiser entender bem o pensamento sofista, você tem que estudar esses dois grandes pensadores, esses dois grandes intelectuais da época. Protágoras e Górgias, tá? Quais foram as bases, quais foram as contribuições desses dois pensadores à base do pensamento sofista? Para entender isso, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: eu estou afirmando com todas as letras que esses dois intelectuais formaram a base do pensamento sofista. O que isso significa? A base seria formada por premissas necessárias para construir um pensamento, né? Então, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, quando o engenheiro vai construir um edifício, ele monta primeiro a base. Porque uma base bem montada é o que vai garantir a sustentação do edifício. A mesma analogia cabe no pensamento dos sofistas. O pensamento dos sofistas só é reconhecido dessa maneira porque o pensamento dos sofistas teve uma base forte, uma base sólida, montada por Protágoras e Górgias. Então, cara, não adianta você querer entender os sofistas pela aparência, você tem que ir na base. Então, você tem que entender o pensamento de Protágoras e Górgias. É claro? Só que olha que interessante. As duas contribuições de Protágoras e Górgias à base do pensamento sofista são contribuições que nós podemos dar nomes. Qual foi a contribuição, por exemplo, de Protágoras? Qual foi a contribuição de Protágoras? O Protágoras, ele contribuiu com dois nomes para a base do pensamento dos sofistas. O Protágoras contribuiu com o relativismo e com o utilitarismo. Fiquem tranquilos que nós vamos ver o que significam essas coisas. Então, olha só. Todo pensamento sofista tem como base o relativismo e o utilitarismo. Relativismo e utilitarismo são contribuições do pensamento de Protágoras. Percebe a questão? Então, olha só, quando a gente pega e fala assim, todo pensamento sofista é relativista. Ó, isso está certo. Todo pensamento sofista é utilitarista. Ó, isso está certo. Por quê? Porque está na base do pensamento sofista, está na base do pensamento dos sofistas, essas contribuições de Protágoras, que foram o relativismo e o utilitarismo. Já já nós vamos ver do que se trata isso. O Górgias, por sua vez, ele deu uma outra contribuição ao pensamento dos sofistas. Ele deu a contribuição do ceticismo radical. Então, olha só que interessante. Quando nós vamos estudar o pensamento dos sofistas na Grécia Antiga, ou em qualquer época histórica, é certo que nós vamos encontrar na base desse pensamento três coisas. Um relativismo, um utilitarismo e um ceticismo, que foram contribuições dos dois maiores sofistas de toda a história, dos dois primeiros sofistas de toda a história. Perceberam a questão? Então, o objetivo da aula de hoje é compreender do que se trata esse relativismo, esse ceticismo, né, e esse utilitarismo. Esse é o objetivo da aula de hoje, né? A Rafaela pergunta, professor, os sofistas falavam que eles mesmos eram filósofos? Falavam, Rafaela. Por quê? Como a maior parte da população não conhecia a filosofia dos pré-socráticos, que era uma filosofia feita em círculos mais secretos,
os sofistas lançaram mão dessa prerrogativa para afirmarem, olha, nós somos filósofos, olha, nós somos sábios. Então, ao se autonomearem filósofos, as pessoas acreditavam, visto que eles tinham um argumento muito bom. E as pessoas não tinham como comparar aquilo que os sofistas estavam fazendo com a filosofia original dos pré-socráticos, visto que eles não conheciam a filosofia original dos pré-socráticos. Percebeu a questão? Sim, Rafaela, olha, tem um quê de hipocrisia no pensamento dos sofistas. Tem um quê de hipocrisia. Só que olha só que interessante. Essa hipocrisia do pensamento dos sofistas, ela vai aparecer quando Sócrates aparecer. Porque aí Sócrates vai desmascarar esses falsos sábios. E aí vai mostrar para a Grécia o seguinte, tá vendo, cara? Olha, eles na verdade são hipócritas. Porque, olha, eles estão se dizendo sábios, mas no fundo, eles não estão com a posse da verdade. Eles não compreenderam a verdade. E pior, eles estão dizendo que a verdade não existe. Você entendeu a questão? Então é muito importante ficar ligado na próxima aula, na qual vai entrar Sócrates como um ator também ali no cenário da Grécia Antiga. E aí você vai ver um embate acontecendo. Então, assim, caramba, agora o bicho vai pegar. Porque surgiu um camarada chamado Sócrates que quer reviver a filosofia original dos pré-socráticos. E ainda vai trazer elementos novos nessa filosofia. Vai fortalecer ainda mais essa filosofia original que era a busca verdadeira pela sabedoria. Percebe a questão? Aí a hipocrisia dos sofistas vai aparecer. Percebeu? Então, é muito importante entender essa relação entre sofistas e Sócrates. Entendeu? O que seria o nosso Sócrates? Olha, não sei, Rafaela. O mundo está tão de cabeça para baixo que o mundo é muito mais sofista do que socrático hoje em dia. Né? E eu não estou afirmando isso como um juízo de valor ou um juízo opinativo. É porque se você observar bem e meditar sobre o mundo hoje, você fala assim, tá tudo relativo, tá todo mundo meio cético, né? E tá todo mundo utilitarista. Você vai perceber, ó, quando eu definir essas três palavras, que formam a base do pensamento sofista, você vai conseguir também fazer esse diagnóstico da sociedade atual. Você vai falar assim, caramba, as pessoas são muito céticas, caramba, as pessoas são muito relativistas, caramba, as pessoas são muito utilitaristas. Ó, e essas bases foram criadas lá pelos sofistas no século V antes de Cristo. Isso é muito impressionante. Então, a pseudo-filosofia dos sofistas, o pensamento dos sofistas, eles tiveram... Eu vou explicar ainda, Caroline, vou explicar hoje, tá? O que é ceticismo, o que é relativismo, né? E o que é utilitarismo. Fique tranquilo, tá? Mas olha que interessante. Os sofistas fizeram sucesso na Grécia Antiga, foram perdendo sucesso por conta da filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí eles sumiram durante a Idade Média, sumiram na modernidade e retornaram na pós-modernidade com toda a força, né? E aí você percebe que eles estão fazendo sucesso ainda hoje. Entenderam? Ô, Helena, é um pouco isso sim, mas vamos ver com calma e paciência o que significam essas palavras. Então vamos lá. Retomando o nosso pensamento, a linha mestra da nossa aula. Protágoras montou a base dos sofistas com o relativismo e o utilitarismo, e Górgias montou a base dos sofistas através do ceticismo. Então, hoje nós vamos entender todas essas palavras. Ok? Vamos lá, então. A primeira coisa, né? O que Protágoras quer dizer ao afirmar que o sofista, o pensamento sofista, tem que ser um pensamento relativista? Relativista. O Protágoras quer dizer o seguinte: quando o Protágoras fomentou essa ideia de relativismo, ele partiu do seguinte prenúncio, da seguinte premissa. Premissa essa que pode ser explicada através de uma frase de sua autoria. Frase essa que ficou famosa na história do pensamento. A frase de Protágoras é a seguinte, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. O que Protágoras quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, preste atenção.
Ele quer dizer que as coisas que estão na realidade, né, a árvore, o sol, os animais, os homens, né, as coisas que existem na realidade, tudo que existe na realidade, não possuem, olha o que o Protágoras está dizendo, as coisas que existem na realidade não possuem uma medida própria. Não possuem uma medida própria. Medida aqui não é o sentido de tamanho, mas medida aqui tem a ver com aquilo que a coisa é. Então vamos retomar aqui o pensamento. O Protágoras, ao afirmar que o homem não é, que o homem é a medida de todas as coisas, ele está dizendo o seguinte, o Protágoras está dizendo o seguinte, que as coisas que compõem a realidade não possuem uma medida própria. As coisas não são o que são. Protágoras está dizendo isso. As coisas não são o que são. Ué, se as coisas não são o que são, Protágoras, então o que são as coisas? Aí Protágoras afirma. As coisas são aquilo que os homens querem que elas sejam. Então, o que dá medida às coisas não é a essência das coisas, não é o ser das coisas. O que dá medida às coisas é o homem. É o homem. O homem é o único critério que pode explicar o que são as coisas. Tem que prestar muita atenção, que isso daqui não é tão fácil de entender. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Olha aqui, ó. Tem aqui na minha mão um livro. O livro não é um livro por conta dele mesmo. Um livro não é um livro por possuir a essência de livro. Um livro não é um livro por possuir o ser livro. Protágoras está afirmando que o livro só é livro porque nós, seres humanos, o chamamos assim. O sol não é um sol porque possui a essência de sol. O sol não tem uma medida própria. O sol só é reconhecido como sol porque nós, seres humanos, demos essa medida para ele. Então, olha o que o Protágoras está dizendo. As coisas são entendidas por aquilo que o homem cria para elas. Por isso, o homem é a medida de todas as coisas. Aí Rafaela Lobo pergunta, mas essa medida é verdadeira? Ela só é verdadeira sob o ponto de vista daquele homem e daqueles que acreditam na visão daquele homem. Aí entra o relativismo, Rafaela. O que é o relativismo? O relativismo é uma corrente que diz que todas as verdades são relativas. Cada ser humano tem uma opinião diferente sobre um objeto. E é essa opinião diferente que dá a medida ao objeto. Então, no fundo, Rafaela, se todas as verdades são relativas, se as verdades são meros pontos de vista humanos, então, no fundo, a verdade não existe. Porque ela é inteiramente relativa. Exato. Por isso que o relativismo é a base do pensamento dos sofistas. Olha o que eu fiz, Rafaela. Primeiro eu expliquei o pensamento dos sofistas em 2 aulas. Agora eu estou explicando da onde veio o pensamento dos sofistas. E da onde vem a primeira base é o relativismo. Protágoras é o primeiro sofista. Eu estou mostrando a base do pensamento dos sofistas. Se ligou a jogada? Então ele está criando, ele está dizendo, toda verdade é relativa, porque toda verdade é um ponto de vista humano. Não, sem problema. Entendeu? E isso é uma base do pensamento dos sofistas. É isso aí, Daniel. Porque, na verdade, no fundo, a existência das coisas está aí. Só que
Quem dá a definição para as coisas não são as coisas. Quem dá a definição para as coisas é o homem. Cada homem. Por quê? Porque para Protágoras o homem é a medida de todas as coisas. O sol não é um sol porque nós descobrimos a sua essência. Não há descoberta nenhuma. O sol é sol porque alguém criou a definição para o sol e argumentou tão bem a favor dela que um monte de gente acreditou. Você entendeu a questão? Então, olha só. O que nos diz o relativismo de Protágoras, como base do pensamento dos sofistas? Nos diz o seguinte, olha, toda verdade é relativa. Toda verdade é relativa. Cada opinião que o homem dá sobre um objeto é a sua verdade. Entendeu a questão? Só que olha que interessante. Tem um negócio muito interessante aí no meio desse negócio. Presta atenção. O Protágoras acreditava tanto nisso que ele desenvolveu uma técnica. Rafael. É interessante a relação que o Rafael fez. No fundo, seria um antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo. Porque é ele que define tudo. Você entendeu? Mas vamos com calma, vamos com calma. Eu vou chegar no seu comentário, Daniel, mas olha só que interessante. O Protágoras acreditava tanto, mas tanto que cada um tem a sua verdade, que o homem é a medida de todas as coisas, que o Protágoras desenvolveu uma técnica muito interessante. Ele desenvolveu uma técnica de, em um debate de argumentos contrários sobre a mesma coisa, em um debate de pontos de vistas contrários sobre a mesma coisa, o Protágoras desenvolveu uma técnica de escutar os dois argumentos, perceber qual era o argumento mais fraco e exercitar, através de uma técnica, esse argumento mais fraco até ele ficar forte. Para provar que qualquer verdade é uma verdade. Que qualquer ponto de vista pode ser defendido por um argumento. Olha que louco. Olha que doideira. Então, por exemplo, se uma pessoa afirmasse uma coisa sobre o Sol e a outra pessoa afirmasse uma coisa oposta sobre o mesmo Sol, teríamos dois argumentos contraditórios sobre o mesmo objeto. Naturalmente, ao escutar os dois argumentos, você acaba elegendo o argumento mais forte. O Protágoras, para provar que é o homem a medida de todas as coisas, olha o que ele fazia. Ele tentava, com habilidade de retórica, habilidade argumentativa, fortalecer o argumento mais fraco, só para mostrar que os dois pontos de vista são válidos, mesmo que contraditórios. Para ele provar que o relativismo funcionava. Olha que doideira. Olha que doideira. A Clara pergunta, a indução e a manipulação ajudariam o argumento mais fraco a ficar forte? Sim. Aliás, era isso que eles faziam. Entendeu? Ah, então ele inventava a prova? Sim, porque no fundo, para o sofista não há prova nenhuma de nada. A única prova é o argumento. O argumento tem que ser forte. Ponto. Ah, mas a realidade diz o contrário. Não, meu filho, peraí. A realidade é entendida pelo argumento. É explicada pelo argumento. Não há uma essência na realidade. Quem dá a essência para as coisas é o homem. Por isso que é um relativismo. Cada um tem a sua verdade. Entendeu a jogada? Esse é o lance do Protágoras. Ele defendia a tese que, olha, cara, com um bom argumento você pode provar qualquer coisa. Qualquer coisa. Até aquelas coisas que parecem absurdos. Eu vou lá e consigo provar com um argumento. Entendeu o negócio? Muito louco. Muito louco. Então eles dominavam essa técnica aí.
Deixa eu ver aqui a pergunta da Clara. Então, a manipulação ajuda a ficar mais forte, sendo que o argumento e a defesa é a mesma. Só a forma que se expressa que se deixa ele mais forte. Seria isso? É mais ou menos isso. Entendeu a questão? É mais ou menos isso. Em outras palavras é o seguinte, cara, ó, num confronto de opiniões, os dois pontos de vista podem estar certos. E eu posso brincar com isso. Se eu domino a arte de argumentar, eu posso pegar o argumento mais fraco e fortalecê-lo. Só para brincar. Só para mostrar que a verdade objetiva, universal, não existe. Só para provar que a verdade absoluta não existe. Para mostrar que tudo é relativo. Você entendeu o negócio? A Rafaela Lô pergunta, mas ele conseguiu? Olha, conseguiu porque ele fez sucesso. Ele era considerado sábio. Os gregos caíram na dele. Agora, olha só, não sejamos ingênuos ao ponto de achar, olha lá como é que os gregos eram burros, caíram na dele. Não, não sejamos ingênuos. Eles tinham argumentações bem fortes. Eles só foram desmascarados porque existiu Sócrates, cara. Entendeu? É um negócio muito doido. É um negócio muito doido. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Tá? Existe um argumento famoso de Protágoras, no qual ele coloca um embate entre dois argumentos contrários a respeito da distância. Vocês vão entender agora o que eu quero dizer. Entre o ponto A e o ponto B, há uma distância. O argumento mais forte é que a distância entre o ponto A e o ponto B é uma distância finita. Finita. Ou seja, tem um início e tem um fim. Há uma distância entre o ponto A e o ponto B finita. Então, eu posso criar um argumento para defender o ponto de vista de que a distância entre o ponto A e o ponto B é finita. Mas vamos supor que eu pego e falo assim, discordo. Para mim, a distância entre o ponto A e o ponto B é infinita. É infinita. Com certeza eu vou falar para a pessoa, você está doido. A distância entre o ponto A e o ponto B é infinita. Cara, você está louco. O que o Protágoras fez? Ele pegou esse argumento mais fraco, que diz que a distância entre o ponto A e o ponto B é infinita, e tentou criar um argumento para validar esse ponto de vista que aparentemente é fraco. E qual é o argumento que ele usou? Sim, não faz sentido, mas olha só. Não faz sentido porque a gente acredita na verdade, eles não. Mas olha o argumento que ele usou. Presta atenção, olha como é que eles eram hábeis na argumentação. Eles vão dizer o Protágoras vai dizer o seguinte, olha, eu vou provar que a distância do ponto A para o ponto B é infinita, não tem fim. Protágoras, você tá louco? Como assim? Aí ele começa a argumentação dele. A argumentação dele é a seguinte, suponhamos que nós pudéssemos percorrer a metade dessa distância, do ponto A para o ponto B. Se percorrermos a metade dessa distância, percorreríamos daqui até aqui, ó, onde está aí no vídeo na altura do meu nariz. Está mais ou menos na metade. Perceberam a questão? Vamos supor agora que eu percorro a metade da metade que sobrou. Daqui até aqui, ó, eu vou percorrer a metade da metade que sobrou. Quando eu percorrer a metade da metade que sobrou, eu vou parar mais ou menos aqui, vai sobrar outra metade. Aí o Protágoras fecha o argumento dele dizendo o seguinte, horas, se eu sempre percorrer a metade das metades que vão sobrando, sempre terá uma metade para ser percorrida. Logo, eu nunca vou chegar no ponto B. Olha o argumento do desgraçado. Né? Se eu sempre vou percorrer a metade da metade que sobrou, sempre vai ter uma metade para ser percorrida. Sempre vai ter uma metade restante a ser percorrida. Professor, isso é encher linguiça. Olha, mais ou menos. Porque, olha só,
Eu concordo que encher linguiça. Por quê? Porque a gente está em busca da verdade. Mas olha só. Olha como é que é um argumento engenhoso. Engenhoso. Se eu percorro sempre a metade que sobrou, sempre sobrará uma metade a ser percorrida. Logo, eu nunca vou chegar no ponto B. Aí você pode apelar. Não, mas quando eu coloco aqui no plano material, o seu experimento não dá certo, Protágoras. Mas olha só. Argumentativamente, você entendeu o que eu quis dizer. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se eu percorro sempre a metade da metade que sobrou, há uma outra metade a ser percorrida. Esse é o argumento que ele usou. Beleza, mas ó, ponto A, ponto B. Percorrer a metade sobrou metade. Percorrer a metade da metade sobrou metade. Percorrer a metade da metade da metade sobrou metade. Se eu sempre estou percorrendo apenas a metade, sempre vai ter a outra metade a ser percorrida. É óbvio que não faz sentido. Isso é papo de louco. Fala, porra, para! A distância entre um ponto e o outro é finita, é óbvio. É verdade. Só que olha só, argumentativamente, dá para encher linguiça de forma sofisticada e enganar. É essa que é a questão. Ah, mas as metades sempre vão diminuindo. Ok, mas argumentativamente, olha, vai sobrar ainda sempre um espaço. Gente, a questão... Aqui que a gente tem que entender a matéria. A questão não é perceber que aquilo que Protágoras está falando é mentira. É óbvio que é mentira. A verdade das coisas, da realidade objetiva, nos diz outra coisa. Fala, porra, é óbvio que a distância de um ponto a outro é finita. Só que o que eu quero mostrar é que se você pegar qualquer assunto, dá para você criar um floreio argumentativo, um encher linguiça sofisticado ao ponto de enganar alguém. Eu repito, não sejamos ingênuos de achar que sempre estamos na posse da verdade. Porque, por vezes, argumentos sofisticados podem nos enganar, como enganaram os gregos no século V a.C. Essa é a questão. Você entendeu o negócio? Sim. Sim, Maria Beatriz, olha só. Nós que acreditamos na verdade das coisas, que as coisas têm a sua medida própria, quando você vê duas pessoas discutindo pontos de vista contrários sobre um objeto, o melhor a se fazer é usar a filosofia original, autêntica. Ir lá no objeto para tentar entendê-lo. Para depois voltar aos argumentos e ver qual que é o melhor argumento. Os sofistas não faziam isso. Eles não iam até o objeto. Eles só ficavam nos argumentos. Por quê? Porque para eles quem dava medida para os objetos eram os argumentos. Então qualquer argumento pode ser forte. Depende do floreio que você usa. Depende da habilidade na qual você enche linguiça. Como um aluno disse muito bem aí. Entendeu? Cara, é sério. É sério. Muitas vezes nós hoje caímos em ideologias e nem percebemos. Por quê? Porque o argumento utilizado é bem floreado. Entendeu? É isso aí, Caroline. É isso aí. É isso aí. Ah, morango é azul. Que cara louco. Ele é louco até ele criar um argumento sofisticado e enganar um monte de gente. Daqui a pouco você tá sozinho achando que o morango é vermelho. E todo mundo caiu no argumento do cara. Ó, imagine o seguinte. Imagine todo mundo acreditando que o morango é azul e só você que foi lá no morango verificou que ele é vermelho. Rapaz, vai ser difícil sustentar a verdade. Você vai ter que ter um heroísmo, como Sócrates teve.
Entendeu o negócio? E vou dizer mais, tá? E vou dizer mais. O mundo de hoje, que é formado por personagens, por pessoas fracas, é o mundo no qual as pessoas acabam aceitando a maioria e não conseguem reunir a coragem de manter com a verdade, infelizmente. Infelizmente. Nós nos sentimos pressionados quando a maior parte das pessoas tem uma visão e todo mundo acredita naquele mesmo argumento. Isso acontece direto. Isso acontece direto. Porque as pessoas não vão em busca do conhecimento do objeto. É isso aí. E preferem ficar apenas no plano do discurso, da palavra. Se você ficar apenas no plano da palavra, daqui a pouco você está dando mais realidade aos argumentos do que propriamente às coisas. Percebe que a questão do morango é um exemplo muito ruim. Mas serve como exemplo análogo. Existe um pensador inglês que eu gosto muito, chamado Chesterton, que ele diz: chegará o dia que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Essa frase é bem emblemática. Num período onde os sofistas reinam, a gente tem que voltar aos objetos e falar coisas até óbvias. Entendeu o negócio? É muito louco. Sim, porque geralmente uma pessoa acredita numa coisa por crença. Mas olha só, nem toda crença é ruim. Por exemplo, a crença na verdade não é ruim. A crença na realidade não é ruim. A crença no discurso já é ruim. Porque você não vai ter como verificar se o discurso é verdadeiro ou falso. Cara, isso é muito louco. Eu repito, a gente não pode ser ingênuo a acreditar que os sofistas eram bobinhos. E os gregos mais bobinhos ainda que acreditaram neles. O negócio é muito sério. Muito sério. Entendeu? A Rafaela Lobo pergunta, e a lógica? Olha, lógica é outra coisa, cara. Eu vou falar um negócio aqui que vai até te assustar. Lógica nem sempre tem a ver com verdade. Sabe o que é lógica? Lógica é a ordem do raciocínio de um argumento. Eu posso montar um argumento inteiramente lógico, no qual a ideia que eu estou vendendo com a lógica é falsa. Eu posso. Olha que doideira. Caroline, não sei. Você já estudou toda a religião? Você já verificou se aquilo que a religião está falando existe na realidade? A gente não verifica as coisas. A gente analisa as coisas por crenças no discurso. Você entende? Entendeu? O negócio é complicado, não é fácil. Quer ver? Vou dar um exemplo, tá? Você tem um ponto de vista que diz assim, olha, a religião diz a verdade. Aí você tem outro ponto de vista, não, tudo que está na religião é mentira. Se eu me deixar levar apenas pelos discursos, eu vou escolher um lado pela paixão, pelo afeto, não pela inteligência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ir lá e ver o que é religião de verdade. Se eu não fizer isso, eu estou no plano dos sofistas ainda. Tá joia? Então é isso. Só conseguimos explicar o relativismo. Faltou um monte de coisa ainda. Eu vou ter que continuar os sofistas na próxima aula. Logicamente, não podemos determinar essa verdade, porque logicamente é apenas a ordem do discurso. A lógica, Caroline, só pertence ao discurso. Não pertence à realidade das coisas. Eu vou te dar um exemplo para terminar a aula, tá, Caroline? Olha que legal. Eu vou montar um argumento lógico, mas tudo que eu falar vai ser falso. Quer ver? Vou fazer agora. Olha o argumento lógico que eu vou montar. Olha que doideira. As nuvens são girafas.
Neymar é uma nuvem. Logo, eu concluo que Neymar é uma girafa. Ó, esse argumento que eu montei é lógico. Se todas as nuvens são girafas, e se Neymar é uma nuvem, obrigatoriamente Neymar também terá que ser uma girafa. Essa obrigatoriedade é uma obrigatoriedade lógica. O meu argumento tem lógica, tem ordem de raciocínio. Só que olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. As frases que eu usei são verdadeiras ou falsas? Falsas. Absurdas. Então eu montei um argumento lógico, só que só falei mentira. Olha que louco. Então, olha, o negócio é muito mais complicado do que a gente está imaginando. Perceberam? Esse não que é muito pobre, mas eu posso enfeitar, eu posso misturar frases verdadeiras com frases falsas e criar uma linha lógica. Ó, aí o argumento já fica mais sofisticado. Fica mais fácil de enganar os outros. Ó. Não pensem que as ideias que estão na nossa cabeça são ideias verdadeiras sempre. Por vezes estamos sendo enganados e nem percebemos. Não, não. Uma coisa é a validade do argumento, claro. Validade quer dizer que ele tem lógica. Outra coisa é a mentira ou a verdade das frases. Aí já é outra coisa. Um argumento é válido quando ele tem uma ordem lógica. Uma frase é falsa quando ela não tem a ver com a realidade. São coisas diferentes. Olha que doideira, né? Entenderam? Então é isso, meus amigos. Obrigado pela aula, obrigado pela paciência, ok? Próxima aula a gente vai ter que ter Sofistas 4. Se uma pessoa apresenta um argumento totalmente mentiroso, tipo uma mentira, e coisas que não acontecem, não seria inválido? Não. Pode ser um argumento válido, que tenha lógica. Como esse que eu montei, tem lógica. A gente vai explicar isso melhor, fique tranquilo. Até mais, meus amigos. Obrigado, valeu. Não precisa colocar o nome não, que eu sou lerdo. Já perdi isso aí. Valeu, galera. Até mais.